Bom, vamos começar com essa agenda de novo do presidente Lula e, na sequência, agora às 9 ele tem reunião com Sidônio Palmeira e às 11 Sidônio assume a SECOM. Exatamente, né? Você vê que ontem o presidente Lula abriu a semana com uma audiência ali, com uma agenda com o Sidônio Palmeira, o novo secretário de comunicação que toma posse hoje às 11 horas. Hoje, de novo, o Lula abre novamente a agenda do dia com o Sidônio Palmeira. Aliás, não só com o Sidônio Palmeira, mas também com o principal nome da equipe dele, que é o Laércio Portela, que vai cuidar da comunicação com a imprensa, né? Vai ser o secretário de imprensa, depois que o Lula tirou o José Crispiniano, que ficou muito tempo, mais de uma década com o Lula, era um homem de confiança do Lula, mas que, enfim, atuava pouco, aparecia pouco, tinha poucas respostas para os jornalistas. Agora, a assessoria de imprensa vai ser mais ágil e mais informativa, mais noticiosa. Está previsto discurso do Lula, discurso do Sidônio e depois da cerimônia também aquela entrevista. É meio informal, mas sempre sai coisa importante, um bate-papo do Sidônio com os jornalistas no Palácio do Planalto, explicando quais são as metas dele, como é que ele vai trabalhar, se tem mais nome na equipe. O fato é que o Sidônio veio para mudar bastante incisivamente a comunicação do governo. Agora, ele mesmo diz, né, o que a gente sempre diz aqui na Rádio Eldorado: marketing político, comunicação, publicidade, tudo isso é importante, mas não faz milagre, né? Então, o Sidônio diz que são três eixos de atuação, né? Um é a política, o outro é a gestão e o terceiro é a comunicação sobre a política e sobre a gestão. Mas, enfim, os ministérios têm que agir mais diligentemente, além de se comunicar melhor. Aliás, por falar nisso, né, por falar em comunicação, gestão e política, o presidente Lula hoje também despacha com a ministra da Saúde, Anísia Trindade, que está aí sob fogo cruzado, porque a dengue disparou, falta vacina para não apenas para dengue, porque a produção é pequena, tem até uma justificativa, mas vacinas para a Covid estão faltando, para a vacinação da criançada está faltando, enfim. Eu gostaria de ser uma mosquinha e está hoje lá nesse despacho do Lula com a Anísia Trindade. Muito bem, a gente acompanha então essa posse, vamos ver as primeiras declarações aí do novo ministro para possivelmente amanhã a gente repercutir também. Bom, já está no portal do Estadão notícia de que o presidente Lula sancionou com vetos o projeto de lei, que é um projeto patrocinado pelo presidente do Senado, né, Eliane Rodrigo Pacheco, de renegociação das dívidas dos estados, mas estou vendo que um dos vetos é aquele que o artigo que permitia aos governadores utilizarem os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, aquele que foi criado pela reforma tributária para abater uma parcela da dívida do Estado com a União. Então tem vetos. Com certeza, né? Como você bem disse, esse projeto foi originalmente feito, desenhado pelo Rodrigo Pacheco, ainda presidente do Senado, que sai agora em 1º de fevereiro. Mas antes, né, da decisão do presidente de sancionar com vetos o projeto, ontem tanto o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, quanto o chefe da Casa Civil, o Rui Costa, se reuniram com o Rodrigo Pacheco, repassando ponto a ponto do projeto, o que ia ser vetado, o que não ia, inclusive com a participação do líder do
governo no Congresso, que é o senador o senador Randolph Rodrigues. Então, foi tudo bem acertado, bem mastigado, e essa dívida, né, de 765 bilhões de reais, né, enfim, por que tem que ter veto? Porque a preocupação maior do Fernando Haddad, e eu diria devia ser do governo, é com a questão fiscal, né? Então, os ajustes, os cortes, né, do presidente Lula com inspiração na Casa Civil e na Fazenda são exatamente para evitar o crescimento ali da dívida enfim, da crise fiscal, né? Os estados que mais estão devendo, os mais, vamos dizer assim, interessados nessa renegociação são Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e, claro, Rio Grande do Sul, por motivos óbvios, depois da enchente em que o estado inteiro teve que ser reconstruído, né? Então, esses são os maiores devedores. E o que o projeto, né? O que é a alma do projeto? Prevê juros menores para a quitação da dívida e parcelas camaradas de 30 anos. Então, juros menores e abatimento em 30 anos. Agora, tem ali um detalhe que eu achei interessante, é que vai ser criado, está sendo criado, porque já foi publicado no Diário Oficial de hoje, né? Então, foi criado o Fundo de Equalização. O que é esse Fundo de Equalização? É porque sempre o governo cria juros camaradas, muitos anos para a quitação da dívida, para os estados que não fazem o dever de casa, que devem muito. E esse Fundo de Equalização é para criar também estímulos e compensações para os estados que têm as contas equilibradas, têm as contas em dia. Então, não é assim, o mau aluno é compensado, é privilegiado, e o bom aluno fica a ver navios, né? Então, tem esse fundo de equalização que eu achei interessante. E essa sanção da renegociação da dívida dos estados vem numa hora, como você bem antecipou, Heisen, uma hora de tensão entre o governo federal e os estados, principalmente, né, os estados comandados por bolsonaristas e pela direita. Tem problema com Goiás, por exemplo, né, onde o governador é candidato, pré-candidato à presidência da República, né? Tem também problemas no próprio Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, que são estados governados por gente ligada ao Bolsonaro, particularmente Santa Catarina e Paraná. Então, é bom que venha e é bom que tenha sido muito bem discutido, porque isso depende também de de um melhor equilíbrio federativo, mas sem prejudicar ainda mais a questão fiscal, que causa desconfiança do mercado, causa atritos do governo, tanto com o mercado quanto com a sua base mais à esquerda. Enfim, não dá para brincar com a crise fiscal. Certamente. Eliane, vou fechar o bloco com uma notícia boa. Acabou agora o jogo lá do Aberto de Tênis da Austrália, primeira rodada, e o brasileiro João Fonseca, essa novidade aí para nós, né, no tênis brasileiro, avança para a segunda rodada, derrotou o russo Andrei Rublev por 3-0. O primeiro e o terceiro foram os mais difíceis, 7-6, depois no segundo set 6-3 e no terceiro 7-6 de novo, então avançou essa revelação do tênis brasileiro. O João Fonseca vai para a segunda rodada do Aberto da Austrália. A Bia Haddad já havia vencido também durante a noite de ontem. Boa notícia, né, Helene? Excelente notícia, é um camarada jovem, um camarada que vem para melhorar
o humor nacional, junto ali com a Nanda Torres, com um filme que está concorrendo ao Oscar, hein? Aí eu ainda estou aqui. E lembrando que nessa trajetória, o João tem chance de ficar entre os 10 melhores tenistas do mundo. E nós estamos na torcida, né, É isso. Raíssa? Aliás, o Rublev é o nono no mundo, o que ele venceu agora é o nono do mundo no ranking da ATP. Análise política com Eliane Cantanhede. Ontem tivemos a sanção por parte do presidente Lula, lá no Palácio Planalto, de um projeto de lei aprovado pelo Congresso que proíbe celular nas escolas. Eliane até comentou o assunto ontem, estava lá presente o ministro da Educação, Camilo Santana. E por que ele é um nome que está despontando aí com destaque no governo nesse ano, Eliane? Pois é, né? O Camilo Santana ontem foi destaque nessa solenidade ali enfim, é uma decisão que impacta o Brasil inteiro, né? Porque a criançada tá agarrada no celular, né? Em joguinhos, etc. Até em bets você vê que, sabe, é uma coisa assim que tem que ter algum tipo de controle, né? Eu sou uma mãe super liberal, fui sempre uma mãe super liberal, sou uma avó liberal, mas tudo na vida, inclusive, talvez principalmente a educação, tem que ter limites, né? E a decisão do governo é exatamente decisão do governo, não, decisão do Congresso, que o governo apoiou, sancionou, impedir celulares dentro das salas de aula e também durante os intervalos e no próprio recreio, né? Escola não é lugar para celular, a não ser, né, num dia específico, numa aula específica, em que sejam feitas consultas, pesquisas pela internet. E aí vamos ao principal, né, da sua pergunta, que é o Camilo Santana. Camilo Santana estava, né, porque ele é ministro da Educação, e não apenas ministro da Educação, mas também foi governador do Ceará, no momento em que o Ceará teve notas excelentes ali na melhoria do ensino público. Então, ganhou troféus, ganhou reconhecimento pela evolução da educação no Ceará. E o Camilo Santana é um cara de 56 anos, é um cara razoavelmente jovem, eu até arrisco dizer, um cara bonitão, né? Tem boa presença, tem carisma, só que ele no governo, ele foi um bom governador, super bem avaliado do Ceará, mas ele foi para o governo e deu uma sumida, né? E agora ele está sendo, começa a aparecer uma notinha daqui de jornal, uma notinha dali, ele começa a ser alçado como um dos pré-candidatos à presidência em 2026, caso o presidente Lula não seja candidato. Por enquanto, o Lula e o entorno do Lula garantem, juram de pé juntos, que ele será o candidato, o Lula. Mas isso também é da conveniência política, né? Não deixar essa vaga solta. Cadeira vazia tem sempre um monte de gente querendo ocupar, né? Essa, essa notícia aí, enfim, o Camilo Santana botando as manguinhas de fora, coincide com uma pesquisa da Paraná Pesquisa, né, que é um instituto de pesquisa, sobre os pré-candidatos de 2026, e a surpresa dessa história é que o primeiro lugar ficou com Ciro Gomes. O Ciro Gomes, que também é do Ceará, foi governador do Ceará, foi candidato à presidência da República 3 vezes, mas que vamos combinar, né? Ele está no PDT, já foi de praticamente todos os partidos, é uma fila enorme de partidos, já foi. Ele já foi do PFL, já foi do PSB, do PSDB, já foi de um monte de partido, e ele tem uma característica.
a personalidade briguenta. Ele foi brigando com todos os partidos, com todos os aliados, e finalmente está em guerra com o próprio irmão, o senador Cid Gomes, obviamente também do Ceará. Que eu quero dizer com isso? Se as pesquisas estão apontando para o Ciro Gomes, que é passado, é porque não tem alternativa, né? O Lula tem 79 anos, faz 80 esse ano, né? Então é complicado para o Lula ser candidato. Ele que já teve câncer na garganta, teve agora esse tombo, teve esses procedimentos e cirurgias na cabeça. Enfim, não é simples imaginar a candidatura dele. Do outro lado, o Bolsonaro está inelegível, né? E, portanto, está fora do jogo. E aí você vê quem são os sucessores naturais. Pelo lado do Lula, o Fernando Haddad. Pelo lado do Bolsonaro, o Tarcísio Gomes de Freitas. O que acontece? O Haddad está às voltas aí com juros na estratosfera, né, com inflação fora da meta, com crise fiscal, né, com dólar, enfim, ele está cheio de problema, não está na hora de se preocupar com o futuro e sim de cuidar do presente. O Tarcísio Gomes de Freitas, a mesma coisa, né? Ele estava indo muito bem, estava com uma boa mídia e tudo, mas a violência policial em São Paulo, né, matando estudantes de medicina, jovens, já tirando outros jovens motoqueiros de pontes, dando socos, murros em idosas, enfim, a violência está tirando o foco da candidatura, da eventual candidatura do Tarcísio. E aí, né, começam a inventar história, né? Porque aí vem Gustavo Lima, cantor, eu nem sabia que ele era cantor, muito menos que ele ia ser candidato, mas já está aí nas pesquisas, o nome nas pesquisas. Pablo Marçal, que, enfim, eu nem vou discutir aqui, Fábio, como é que é o nome dele mesmo? Marçal, não sei o que, Marçal, enfim, Isso, Pablo Marçal, Pablo Marçal. e já tem aí gente falando das duas primeiras damas, a Michele Bolsonaro, que foi primeira-dama do Bolsonaro, e agora até da Janja, primeira-dama no governo Lula. Eu acho melhor, como eu escrevi na coluna de hoje no Estadão, focar nos governadores, pelo lado do governadores e ministros, pelo lado do Lula, em ministros. E entre esses ministros, além do Haddad, tem também o Camilo Santana despontando. E pelo lado do Bolsonaro, governadores, né? Lembrando que, além do Tarcísio, há outros governadores na mira. E tem também o Ronaldo Caiado, de Goiás, que é aliado do Bolsonaro, mas vive em Asturras. E tem lá no sul o Ratinho Júnior, do Paraná, que vem sendo muito falado. Ele que é do Uhum. PSD, o partido do Gilberto Kassab. Então, o ano de 2025 começa com essa discussão de nomes, mas quando tem nome demais, é porque não tem nenhum para valer ainda. É isso. Só para fechar, Helene, rapidinho, a Meta respondeu, não sabemos ainda o conteúdo, mas respondeu os questionamentos da Advocacia Geral da União sobre o fim do serviço de checagem de informações anunciado nos Estados Unidos. Pois é, tanto o Ministério Público Federal quanto a AGU, a Advocacia Geral da União, pediram explicações para a Meta. O que significa isso? O fim dos sistemas de checagem de informação, né? E a Meta deixou para o último momento, mas respondeu. E agora a AGU, a Advocacia Geral da União, repito, fez uma comissão para analisar
ponto a ponto dessas respostas. Isso é importante por quê? Porque assim como o Alexandre de Moraes do Supremo suspendeu o X no Brasil por descumprir leis e determinações judiciais, né, a Meta poderia correr esse risco. Então, se respondeu e está sendo analisado, é um bom começo, né, Heisen?